e daí alguns dos elementos, dos eixos principais da reforma administrativa. Primeiro, que a reforma vem para dificultar o acesso à estabilidade do funcionalismo público, inclusive com as avaliações de desempenho quase que constantes, né? Inclusive para os atuais servidores, embora o governo diga que não, né? O governo fica veiculando em todos os lugares que não, a reforma administrativa vai atingir apenas aqueles que estão entrando no funcionalismo público depois de aprovada a reforma. Isso não é verdade. Não é isso que está lá no projeto apresentado pelo governo federal. A avaliação de desempenho, ela se aplica a todos os funcionários públicos, inclusive os que já estão contratados hoje, estatutários, funcionários de empresas públicas, né, tanto servidores quanto empregados públicos. A ameaça direta ao regime jurídico único é um dos outros pontos elementares, né, da reforma administrativa, especialmente naquilo que atinge a Previdência. Dentro das modalidades de contrato, né, é uma outra alteração da reforma, a criação de novas modalidades de contratação de servidores públicos. Existe a brecha de que parte desses servidores públicos não sejam mais regidos pelo regime próprio de Previdência, pela Previdência Pública, sejam regidos pelo regime geral da Previdência. Então isso a longo prazo é uma ameaça, inclusive, não só para os servidores públicos que estão na carreira hoje, quanto para os servidores públicos que já estão aposentados, inclusive aqueles que estão aposentados há algum tempo, com paridade, com integralidade. Porque quem tem paridade na aposentadoria tem paridade com alguma coisa, né? Se eu sou aposentado com paridade, eu tenho paridade com quem está na ativa. Se a carreira de quem está na ativa é desmontada, e esse pessoal que está na ativa não tem mais progressão, não tem mais reajuste, isso impacta diretamente nos aposentados também. Então é uma reforma que impacta na carreira por completo, né? Desde quem está entrando até quem já passou seus 30, 35 anos de serviço está aposentado. Então isso, né, de reduzir as remunerações na carreira, porque tira essa progressão por tempo de serviço, fica vedado, fica proibido pela Constituição Federal. E daí isso é importante porque em vários estados e municípios, e é o caso no estado de Santa Catarina, né? O Estatuto dos Servidores Públicos no Estado, as próprias leis, a lei própria das carreiras de cada uma das categorias, tem alguns direitos estabelecidos, né? Se tem ainda hoje licença-prêmio, se tem ainda hoje, em algumas carreiras, progressão por tempo de serviço. Agora, se isso passa a ser proibido pela Constituição Federal, como que vai se manter numa lei? Né? A lei não pode criar um direito que é proibido, que é vedado pela Constituição Federal. Então a tendência imediata é que essas leis estaduais, municipais, passem a ser derrubadas, passem a não ser aplicadas, porque a Constituição Federal proíbe esse tipo de... Constituição Federal pode vir a proibir, né, se a reforma for aprovada, esse tipo de direito que a gente tem garantido hoje. Um outro ponto importante também da reforma é que ela amplia absurdamente o poder do Executivo, o poder da Presidência da República, tanto na extinção de cargos, funções, benefícios, até na extinção e fusão de instituições públicas, autarquias e por aí vai. A grande parte disso hoje precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Não que o Congresso Nacional seja muito melhor do que o cenário que a gente tem com o Executivo, né? Agora, no Congresso Nacional, a correlação de forças é outra. A possibilidade de pressão, a possibilidade de conseguir algum avanço, ela é muito mais ampla do que se alguma medida desse tipo depender exclusivamente de um canetaço do Poder Executivo, de um canetaço da Presidência da República.